Irmão presidente, a Covid-19 obrigou-nos a ser o que jamais deveríamos ser, pastores mascarados. Então eu peço licença para tirar essa sala. A gente tem de mostrar o rosto. Nós estamos em nosso rosto. Quando você mostra um álbum de fotografias, você não aponta para os pés das pessoas, nem para os braços, nem para o peito, mas para o rosto. O nosso rosto não existe para nós. É a única parte do corpo que nós não vemos diretamente. Porque o rosto diz aqui nós vemos. O rosto diz quem nós somos. Por isso eu gosto de falar sem máscaras. Mas o assunto deste congresso é realmente palpitante. Nós vamos tratar de novos horizontes. Naturalmente pensando nas mudanças rápidas que têm ocorrido, especialmente no campo da comunicação, da tecnologia, daquilo que está para acontecer, das tecnologias em que devemos apropriar-nos para exercer o nosso ministério e cumprir a nossa missão neste tempo. Sobre esses avanços falarão os meus colegas preletores. Muitos acham que tudo está mudando e Deus vai mudar também. E a nossa missão vai mudar também. Nós estamos realmente a contemplar novos horizontes. Meus irmãos, os nossos horizontes têm futuro, porque nossos horizontes têm Deus, que não está apenas no passado. Ele não é só Deus do passado, é Deus do presente, é Deus do futuro. Deus está lá, como está desde a eternidade. Os colegas Rafael Abdala e Márcio Santos cuidarão das coisas que estão mudando e como enfrentar e surfar nas mudanças, aproveitando as mudanças, de modo a não perdermos contato com o nosso mundo e nosso tempo, ficando a falar sozinhos ou sem que ninguém nos entenda. Mas o que não mudou e não mudará? Em primeiro lugar, para os teólogos aqui presentes, é um truísmo. Deus não mudou. Deus não muda. Deus não mudará. Ele mesmo diz: eu, o Eterno, não mudo. Malaquias 3:6. A imutabilidade de Deus pode ser assim definida: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age, Deus sente emoções e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Diz Tiago que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, do Pai dos astros. Pois não cremos, nenhum crente de verdade crê em astrologia, procurando saber o que o seu signo vai indicar, se nós somos filhos do Pai dos astros. Ora, nós estamos nas mãos dele. Ele não muda como sombras inconstantes. Deus não mudou e não muda em sua essência. Em Deus não há mudança, mas constância. Não há mudança quantitativa, ele não pode nem crescer, aumentar,
e nem diminuir, porque Ele é perfeito. Nele não ocorre mudança qualitativa em sua mente, em seus planos, em suas ações. E as Escrituras, que parecem indicar mudança em Deus, ou constituem antropomorfismos, Deus falando à moda do homem, antropopatismos, Deus sentindo como se o homem estivesse sentindo, ou resposta da justiça ou da misericórdia de Deus em face da mudança de atitudes do ser humano. E com felicidade, diz Millard Erickson, Deus não é estático, mas estável, é constante. A visão bíblica é que Deus é ativo, é dinâmico, porém estável e age em consistência com sua natureza. Ele é verdadeiro. Ele é o que é. Ele será o que será. Ele foi o que foi. Ele será o mesmo amanhã, como foi hoje, e cumprirá suas promessas e compromissos. Por isso nós podemos confiar nele. Deus não mudou, repitamos, e não muda em seu caráter, como Deus santo, justo, misericordioso, redentor. Como bem assinala August Strong, Deus é autoexistente, Ele é causa sui, Ele é causa de si mesmo. Enquanto nós fomos causados por outros, nossos pais nos geraram, viemos à luz, dependemos do meio ambiente, do alimento, do ar que respiramos. Deus é um ser que existe em si, por si, para si, daí é um ser a si, um SE. Por isso a teologia fala da aceidade de Deus. Nós vivenciamos a alteridade, mas Deus existe em si mesmo. Por conseguinte, a imutabilidade de Deus significa que a natureza, os atributos e a vontade de Deus estão isentas de qualquer mudança. Diz o salmista, e o diz claramente no Salmo 102, 27, tu és o mesmo, mas tu permaneces o mesmo. E por meio de Malaquias, como já citei há pouco, de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, porque mereciam ser destruídos. Mas por que Deus não os destruiu? Exercendo a sua misericórdia, o seu amor, que é um dos seus atributos. Deus não mudou e não muda em seus propósitos, em suas promessas, propósitos para o ser humano e para o universo. Diz muito bem Charles Spurgeon, a roda da providência gira, mas o seu eixo é o amor eterno. É o amor que não muda. É maravilhoso isso. Um autor de uma teologia do Antigo Testamento, Paul House, em sua teologia, quando cuida da experiência de Jonas, que inclusive se aborrece com Deus, porque Deus perdoa os ninivitas, porque ele havia anunciado 40 dias depois a morte, a destruição de Nínive, e Deus não fez isso. Por que não fez? Porque o povo se arrependeu. Até os animais se cobriram de saco e cinza. Nunca vi boi arrependido, vaca arrependida, mas houve, o povo cobriu os animais também de sinais de arrependimento. Deus, diante do arrependimento, Ele exerce misericórdia. A um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, ou o amor ou a justiça de Deus, que não mudam, sempre prevalece, dependendo da resposta humana. E Paul House diz que em relação a Jonas, Deus chamou o profeta Jonas,
Deus livrou o profeta Jonas. Antes ele providenciou aquele grande peixe que engoliu o profeta. Há muito pastor que está precisando de um grande peixe para engoli-lo, para ele ver como é ruim. Porque muitos estão reclamando do ministério. Fique dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar, rodeado por algas, e você vai ver como é ruim ali. Senhor, eu preferia estar sob o sol de Nínive a estar dentro da barriga desse peixe. Mas o mesmo Deus que o salvou vai agora dar ordem ao peixe para que o vomite na praia, e mais do que isso, Deus lhe dá uma segunda oportunidade. Levanta-te, Jonas, vai a Nínive. Deus livra o profeta e Deus perdoa quem se arrepende, porque Deus é gracioso, Deus é compassivo. Então, é preciso que nós pensemos nisso. Tudo está mudando, mas nós estamos ancorados num Deus que não muda. A nossa alma, o nosso ministério, a nossa fé estão ancorados no Senhor. Aliás, quem usa a figura da âncora para representar a esperança é o autor de Hebreus. Não estamos ancorados no mar revolto, que é símbolo de mudança. O mar nunca é o mesmo. Estamos ancorados no oceano, aliás, no fundo da graça, no trono da graça, no trono de Deus, e nós servimos a esse Deus. Vamos aproveitar as mudanças, vamos surfar nas mudanças, vamos aproveitar os recursos. A pandemia trouxe um grande benefício ao mundo, às igrejas, porque despertamos para a utilização dos recursos de comunicação à distância. E hoje, nós, em vez de alcançarmos 200 pessoas num templo, alcançamos milhares. Se a nossa mensagem foi bem preparada, hein? Se usarmos bem a tecnologia. Então, nós temos de aproveitar. A igreja, ou as igrejas, foram despertadas a usar esses recursos. E os recursos que têm sido usados pelo maligno, pelo mal, têm que ser usados por nós, instrumentalizados por nós, para anúncio do reino e para afirmação e proclamação de nossa fé. Sim, meus irmãos, uma outra verdade que eu quero afirmar nessa mensagem de abertura é que o ser humano, em sua realidade espiritual e necessidade de Deus, não mudou e não mudará. O ser humano continua pecador, navegando em satélites, viajando em alta velocidade, usando os recursos mais espantosos da tecnologia, continua o mesmo por dentro. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O homem continua esse. Muda a estrutura, a cultura, muda a civilização, desenvolvem-se a ciência e a tecnologia e continuam progredindo, mas o ser humano ontologicamente não mudou, isto é, em sua essência, em seu quid próprio, não mudou. As mudanças com que lidamos são de natureza fenomenológica e não ontológica. O homem continua o mesmo, precisando de Deus, com sede de Deus, sem saber. Depois da Segunda Guerra Mundial, descobriu-se um batalhão, uma região desértica, caída de bruços sobre a areia. Foram examinar os seus cantis dos soldados, não encontraram nenhuma gota de água. Aqueles com uma sede terrível viram a areia do deserto como se fosse de um rio.
Eles se jogaram sobre a areia, pensando ser água. Assim está a humanidade, debruçada sobre a areia, sem beber a água, que é o Evangelho, que é a graça, que é a bondade de Deus. Ah, como precisamos alcançar este ser humano. O ser humano precisa de Deus. Antigamente a gente só falava, o homem precisa de Deus. E todo mundo entendia que era o homem no sentido genérico, homem e mulher. Mas hoje a gente tem que falar ser humano. A coisa está complicada. O ser humano precisa de Deus para preencher o vazio de sua alma, que ciência nenhuma preenche, que valor nenhum material preenche. O ser humano precisa de Deus para preencher o seu vazio. Precisa relacionar-se com Deus, pois Deus o fez relacional. Relacional. O homem pende para Deus como a planta dentro de casa pende para a janela de onde vem a luz e a energia do sol. Assim, o homem precisa de Deus, mas quer negar a Deus, está negando a Deus, está crendo em si mesmo. Mas o homem precisa de Deus. Com toda a sua cultura e avançada civilização, o ser humano hoje se mostra como um paradoxo vivo, um gigante tecnológico, mas um anão moral e espiritual por não buscar a Deus. O homem está se animalizando cada vez mais. A sexualidade se torna hoje animal. O casamento está sendo combatido. A família também pretende se destruir. O homem está rastejante quando precisa levantar-se, porque Deus o fez ereto para olhar para frente e para o alto e servir a Deus. O homem está negando a sua vocação, mas ele vai ter um encontro com Deus. Aliás, como Amós falou, como Deus falou por meio de Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O ser humano é pecador. Os púlpitos não têm empregado a palavra pecado hoje. Não pregamos sobre pecado, não pregamos sobre inferno, não pregamos sobre esses temas que são teologicamente relevantes. O ser humano é pecador e o pecado o torna destituído da glória de Deus, porque todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. O homem está morto em seus pecados, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por ele e salvá-lo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, temos um grande campo a alcançar por todos os meios de comunicação, exemplificando em nossa vida e anunciando com os nossos lábios que Jesus é o Salvador. Ele é a única esperança e pode satisfazer os mais profundos anseios do ser humano. Nunca foi tão necessário o trabalho do pastor, do ministro de Deus, da pastora, da ministra de Deus. Sim, meus irmãos, esse é nosso tempo, mas também não mudou e não mudará nem a natureza, nem a missão do povo de Deus, da igreja no mundo. Os meios pelos quais essa missão pode ser levada avante, os recursos de que dispomos são notáveis hoje. Temos que aproveitá-los todos. A igreja, como comunidade dos chamados para fora de um mundo pecador e mau, dominado pelo maligno, a igreja, como comunidade dos chamados, como eclesia, permanece. A igreja, como povo incumbido de levar avante o anúncio do reino de Deus e ser sinal do reino,
essa igreja continua. Continua em seus cultos presenciais, continua em seus cultos híbridos, reunindo pelo mistério, pela maravilha da comunicação, os presentes e os alcançados pela internet, pelas plataformas digitais. A igreja, reunida ou espalhada, a igreja tem uma missão inelutável e imutável: anunciar o reino, vivenciar o reino, exemplificar o reino e ser uma bênção para este mundo. Sodoma existiria até hoje se houvesse 10 justos naquela cidade. Mas não havia. Havia um, e veja, chamado justo, que a Bíblia é misericordiosa. Mas aquele homem, coitado, não ganhou ninguém, nem os genros. As filhas foram solteiras, acompanhando o pai. Vocês sabem o que aconteceu. Coisa triste. Mas Deus é tão maravilhoso. Eu fico encantado com Deus. Fico encantado com Deus porque uma descendente de Ló entrou na genealogia de Jesus. A dona Ruth. Que maravilha! Moabita. E moabitas e amonitas foram povos que vieram de Abraão. Não é isso? Vieram de Ló, vieram das suas filhas e povoou aquela região do Oriente. Se, meus irmãos, a igreja, como sinal do reino, permanece, a igreja, como humanidade deutero-adâmica, continua. Nós somos humanos porque descendentes de Adão, uma humanidade pecadora, caída, mas em Cristo, do segundo Adão, nós somos uma nova humanidade, e essa nova humanidade prenuncia, vivencia, em prolapsis, vivencia o reino, e vai contemplar o rei em breve, quando ele voltar. E o rei voltará. Eu estou persuadido de que a volta de Jesus está próxima. Porque um sinal que Jesus deu no seu sermão, em Mateus 24, é que este evangelho do reino será pregado, anunciado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então virá o fim. E hoje, através da internet, nós podemos alcançar coreanos do norte, podemos alcançar russos, podemos alcançar indígenas, que os índios têm aparelhos excelentes lá na Amazônia. Nós podemos pregar, e a igreja tem de cumprir a sua missão, reunindo aqueles que em Cristo formam a nova humanidade em Cristo Jesus, a humanidade deutero-adâmica. A igreja, como enviada pelo Senhor ao mundo, como luz e como sal, como exemplo e extensão da palavra que se fez carne e habita entre os homens, essa igreja não muda. Pode mudar a sua estrutura, pode mudar o seu estilo de culto, pode mudar a maneira como os pastores se comunicam, mas não pode mudar a palavra, nem mudar a missão. A igreja vai cumprir essa missão. Louvado seja Deus por isso. Mas uma outra afirmação que desejo fazer neste culto de abertura é que a palavra de Deus não mudou nem muda. Mas não existem tantas traduções e versões da Bíblia. Por que não temos só a King James em inglês ou a Almeida antiga? Porque a linguagem humana é dinâmica. A língua humana é dinâmica. Há palavras que desaparecem. Por exemplo, o que é chocarrice? O que é parvoíce?
Paulo diz que não haja entre vós nem chocarrices, nem parvoices. Então, há necessidade de tradução que substitua essas palavras para que todos entendam. Por isso, novas versões. Mas a palavra de Deus permanece. Eu gosto, para estudo bíblico, ter na minha mesa Bíblias em várias versões e em vários idiomas. Eu leio o mesmo texto nas várias versões e vários idiomas. Como a gente capta o sentido profundo da palavra de Deus. Mesmo que você não conheça a língua original. Porque se você conhece a língua original, mas não conhecer o contexto histórico, o contexto social, o contexto cultural, você vai pregar a coisa errada, sabendo todo o hebraico do mundo e todo o grego do mundo. Então você precisa conhecer as línguas originais, é bom que conheça, mas grandes comentários exegéticos, grandes dicionários enciclopédicos, grandes bíblias interlineares. Eu obtive, por exemplo, em Stuttgart, anos atrás, uma bíblia trilingüe. Fiquei encantado. Estava no apartamento de um hotel em Stuttgart, junto à estação ferroviária, e lá no meu quarto havia um Novo Testamento trilingüe, alemão, inglês e francês. Eu pedi perdão a Deus e furtei o Novo Testamento. Assim, porque são os gideões que deixam lá. Mas quando eu contei o meu pecado, uma reunião de gideões, quando eu contei, eles me disseram: pastor, fique tranquilo, nós colocamos para serem levados mesmo. Ah, sim, mas incrédulo, eu continuei com uma crise, é incrédulo, mas eu levo para usar essa tradução, não é? Em 3 línguas. Meus irmãos, como é bom a gente conhecer a palavra, conquanto escrita por homens, foi inspirada pelo Espírito de Deus, por isso é a verdade. Evidentemente, nos seus autógrafos, inerrante, nos seus autógrafos, infalível. Evidente que houve muitas traduções, houve perdas, por isso a erudição bíblica, a crítica bíblica procura examinar os manuscritos mais antigos, não é isso? Quanto mais antigo o manuscrito, melhor. Então há estudos, há técnicos que nos ajudam a compreender, mas a palavra de Deus continua palavra de Deus para sempre. Ela precisa ser compreendida em seus diversos contextos e ensinada e pregada ao ser humano de todos os tempos como a palavra de Deus. Porque não muda? A Bíblia é para nós a única regra de fé e prática. É o que diz a nossa declaração de fé, é o que dizem nossos princípios, e a verdade que ela encerra há de ser transmitida em amor. Há muito pastor que prega com raiva, não sei se perceberam isso. Uma vez um netinho foi com o avô, os pais parece que não eram crentes, foi com o avô à igreja, e o avô sentou com o netinho mais ou menos na 5ª fileira de cadeiras, e o pastor pregando, o netinho perguntou: vô, ele está com raiva de quem? Aí o velhinho teve muita saída, velhinhos inteligentes. Ele disse: filho, ele está com raiva do pecado. Não é raiva do pecador, mas parece que o pregador está com raiva. Fale com o sorriso de Deus, fale com a graça de Deus. Há de haver graça no púlpito, há de haver um olhar de amor no púlpito. Quando falar sobre o inferno, chore.
Sim, a palavra de Deus permanece. A Bíblia é a palavra de Deus. Será que ela precisa de ser refeita? Ou precisa de ser relida com sábios critérios hermenêuticos e recursos exegéticos e conhecimento de todos os conceitos, os contextos? Não será a pregação a construção de pontes entre o passado bíblico e os dias atuais? Nós recolhemos a doutrina bíblica e trazemos seus princípios para o dia de hoje. Você não fica pregando toda a vida sobre Zaqueu, ficando lá em Jericó. Você tem de trazer os princípios ensinados na história de Zaqueu para o mundo de hoje. O que é o arrependimento verdadeiro? O que é a restituição que faz o convertido? Eu devolverei 4 vezes mais. Se eu furtei alguém, não disse que furtou, mas se furtei eu vou restituir, mais do que a lei mandava. Meus irmãos, para terminar, não mudou o autor de nossa chamada, e não mudaram as exigências e as responsabilidades inerentes à nossa chamada para o ministério. Paulo diz que o Senhor o teve por fiel, pondo-o no ministério. Deus chama, Deus capacita, Deus usa os nossos conhecimentos. Quem tinha mais preparo intelectual, do conhecimento da lei, do conhecimento da ciência, da cultura do seu tempo? Pedro ou Paulo? Certamente Paulo. Mas ele pôs todos os seus saberes e os sabores de sua vida aos pés do Senhor. Prega a palavra, prega presencialmente, prega à distância, prega em outras línguas, prega de várias formas, seja criativo em sua pregação, mas prega a palavra. Eu vou pregar numa igreja no Dia das Mães, este ano de 2022, sobre uma entrevista com Maria. Já preguei essa mensagem em São Paulo. Eu me imagino um jornalista do século 22. O jornalista que entra no túnel do tempo e vai ao ano 35 de nossa era. Vai a Éfeso e pede licença a João para entrevistar Maria, que morava com ele. Vocês sabem que João recolheu a mãe de Jesus, por ordem de Jesus. Eis aí tua mãe. E João recolheu. Eu já visitei um lugar que diz ter sido a casa de João, lá em Éfeso. Então João me permite, pois não, e ele traz Maria do túnel do tempo. Eu entrevisto Maria, os silêncios de Maria, aquele procedimento de Jesus que parece uma desconsideração à mãe, quando a mãe e os irmãos estavam lá de fora, Jesus não quis aceitar, e não, vocês são meus irmãos, minha mãe. Como o senhor se sentiu ali? Então Maria fala, fale-me dos seus silêncios, Maria. Então, porque a Bíblia diz, né, que Maria permaneceu em silêncio, coisa difícil para mulher. Maria permaneceu em silêncio, guardava no coração. Meus irmãos, eu faço a entrevista com Maria, ela vem caracterizada. Agora, quando ela vai cantar o cântico de Maria, o Magnificat, ela canta. Ela diz, eu respondi a Gabriel. E aí o instrumento começa e ela canta o hino. A minha alma engrandece ao Senhor. É uma coisa linda. Essa entrevista é uma coisa linda, uma questão de criatividade. Eu já preguei sobre uma entrevista com Joquebede, mãe de Moisés. Então, nós temos de ser criativos e usar recursos hoje da tecnologia para a comunicação da palavra. Num tempo de mudanças estonteantes,
cabe-nos ser criativos e buscar os melhores métodos e estratégias, como nos deverão mostrar os conferencistas que se seguirão, para cumprir com eficácia nosso ministério, advergidos com as palavras de Paulo em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, que divide bem a palavra da verdade. E lá no capítulo 4, 1 a 5, diz Paulo que diante de Deus, ele está exortando o seu filho na fé, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Eukairos ou akairos, não importa a oportunidade. Meus irmãos, eu me lembro que faz muito tempo, a maioria aqui não havia nascido, só alguns de cabeça branca haviam nascido, alguns de cabeça preta também, porque pintaram o cabelo. Mas é verdade, pastor Adilson, é verdade. Mas o senhor é jovem, eu estou dizendo que o senhor é jovem. Eu estava deitado à 1 da manhã, lá no Meia, 1968, mais ou menos. Uma senhora grita lá debaixo do prédio, eu no terceiro andar, lá embaixo. Pastor Hernandes, fazendo escândalo no prédio. Esse pastor só cria confusão no condomínio. Eu disse, fiz um sinal, espere. Eu me vesti, estava de pijama, vesti-me e desci. Eu disse, pastor, só me desculpe. Eu sou empregada da dona Sara Kopchek. Doutor Juscelino está muito mal. Eu falei com ele sobre Jesus, ele quer a presença de um pastor. O senhor quer ir lá, por favor, visitá-lo? Posso ir? Quando? Hoje. Que hora? 7 da manhã. Eu digo, ok, estarei lá. 5:30 da manhã, acordei, me preparei, me vesti, lógico, mais bem vestido do que estou aqui. Gravata e tudo, visitar o presidente. A gente não precisa ficar de gravata eterno diante da igreja, mas diante do presidente precisa ficar. Aí, eu cheguei lá, era na Avenida Vieira Solto, em Ipanema. Eu subi, ela me levou ao quarto do presidente, cheguei às 7 horas em ponto. Ele me recebeu muito bem, orei por ele, li um salmo. Mais tarde eu soube da decisão dele em Belo Horizonte, numa igreja evangélica. Mas esse homem eu alcancei, foi fora de tempo, foi akairos, foi fora de tempo, não foi em tempo oportuno, não foi planejado. Você tem que estar preparado para toda hora comunicar a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Recapitulando e resumindo, não mudou o Deus a que servimos, não mudou a realidade do coração humano, não mudou a mensagem que nos incumbe comunicar. A forma de comunicá-la pode ter mudado, e mudou certamente. Não mudou o desafio, a nossa entrega total à missão. Não mudou a necessidade de Deus na vida dos pecadores. Não mudaram a necessidade e a realidade da divina capacitação, nem o desafio de empregar todos os meios para cumprir cabalmente o ministério pastoral. Meus irmãos, eu estou idoso. Eu não estou triste por estar idoso. Eu entreguei minha vida a Jesus aos 15 anos e meio. E fui batizado em Marechal Hermes, em 18 de junho de 1950. Servi ao Senhor na liderança da juventude, fui presidente com 16 anos da mocidade, depois da associação,
Vesper da Mocidade, depois líder da Juventude Carioca, redator de O Crisol, jornal jovem do Rio de Janeiro, e fui presidente da Convenção Batista Carioca com 30 anos. Presidia uma sessão seríssima na primeira igreja, em 64, e fiz uma coisa de que pedi perdão depois. Vou contar. Vocês já foram presidentes de tempo. Havia uma questão difícil, discutida em plenário. O plenário do Rio de Janeiro era o mais difícil do Brasil. Era um verdadeiro Butantã, só tinha cobras. Bem, Delcy de Souza Lima, Reis Pereira, era um zoológico. Bem, a certa altura da discussão, levanta-se o doutor João Sorém e diz: irmão presidente, se eu não estiver fora de ordem, eu queria propor isto. Ele propôs uma coisa razoável. Mas eu pensei assim: este monstro, que sabe tudo de regras parlamentares, está em dúvida se está em ordem ou não? Está fora de ordem. O senhor está fora de ordem, doutor. Olha, fui fora de ordem. Continuei na encrenca. No fim, resolvemos. Anos depois, no centenário da primeira igreja, eu preguei lá. Eu então publicamente pedi perdão ao pastor Sorém, perdão por confiar imensamente na competência dele e achar que, se ele achava estar fora de ordem, estava certamente fora de ordem. Meus irmãos, temos que fazer isso. Em matéria de liderança denominacional, vamos agora eleger uma nova diretoria. Eu não sei quem tem desejo de ser presidente. Você deve ter um projeto, como escreveu o professor Lourenço, de servir, não de poder. Eu nunca pedi voto para mim, para nenhuma função. Eu nunca votei em mim, mesmo em votação secreta. Nunca. Votei sempre no outro. Nunca. Quando meu nome era apresentado, eu orava a Deus, baixava a cabeça e dizia: Senhor, se é a tua vontade que eu sirva a teu povo, neste momento da nossa história, que eu seja eleito, mas eu quero te servir com dedicação, quero trabalhar em equipe, quero valorizar meus companheiros de liderança, e quero ter olhos de ver os jovens e me hão de substituir. Porque no tempo certo, Senhor, como foi quando 2002, eu quero dizer à denominação: não aceito mais minha indicação para qualquer cargo na denominação. Eu vou orar pelos novos, vou apoiar os novos, vou procurar ajudar os novos, aplaudi-los quando erram e dar-lhes conselho quando errarem. Quando acertarem, vou elogiar. Quando errarem, vou ajudar. Que Deus os abençoe. Neste tempo de mudanças, lembremos-nos daquilo que não muda e, sobretudo, daquele que não muda. A Ele seja honra e seja glória. Eu quero... terminar. Eu quero terminar com esta bênção que se encontra no livro de Judas. Irmãos do Senhor, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, e por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder
antes de todos os séculos, agora e para todos sempre.